Ao vivo, a gente volta com mais informações sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, prisão preventiva. Ele foi levado nesta manhã para a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Clébio Cavagnoli se junta a gente nessa cobertura aqui no Fala Brasil, edição de sábado. Oi, Clébio, bom dia, bem-vindo. O que você conseguiu apurar até o momento? Paloma, bom dia a você, a Adriana e a todos que acompanham o Fala Brasil. Manhã bastante agitada aqui em Brasília, no Brasil todo, diante da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu apurei junto ao Supremo Tribunal Federal que antes de determinar a prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro, o relator do processo da tentativa de golpe de Estado, o ministro Alexandre de Moraes, consultou o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi uma ligação telefônica. Gonet concordou com a prisão diante dos fatos apresentados pela Polícia Federal, que a gente vai relembrar aqui, e depois também o ministro Alexandre de Moraes consultou os colegas da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, ministro Flávio Dino e também a ministra Carmen Lúcia. Hoje são 4 ministros que integram a primeira turma. Vale lembrar que também diante dessa decisão monocrática, uma decisão unilateral do ministro, essa definição da prisão de Bolsonaro ainda vai passar por um referendo da própria primeira turma na segunda-feira, dia 24. E aí, claro, a expectativa de que os outros 3 ministros, Zanin, Dino e Carmen Lúcia, também referendem, também confirmem a prisão de Bolsonaro diante das acusações, das informações passadas pela Polícia Federal. Paloma, a prisão foi pedida pelos agentes da PF, pela investigação, diante da informação de que Bolsonaro havia tentado romper a tornozeleira eletrônica e também da vigília convocada, a princípio, sob justificativa de orações, de torcida pela saúde dele e pelo filho dele, Flávio Bolsonaro. O que a Polícia Federal identificou é que havia um possível plano de fuga diante da movimentação diante do condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em razão disso, ele foi preso às 6 horas da manhã. Dentro da casa estava, além do presidente, um irmão dele e também o filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Todos agiram com tranquilidade, segundo os agentes com os quais nós conseguimos conversar. E aí, então, o ex-presidente foi levado à Polícia Federal, à sede aqui em Brasília, e depois trazido aqui para a Superintendência. Amanhã, Paloma, ao meio-dia, haverá uma audiência de custódia que foi marcada pelo ministro Alexandre de Moraes. Não se sabe ainda se essa audiência será conduzida por ele mesmo ou por um juiz auxiliar do gabinete. O que se tem de informação é que a audiência de custódia será online. E nessa audiência haverá definição, depois dela, por parte do relator ministro Moraes, se Bolsonaro permanecerá preso ou não. A princípio, a prisão dele deverá ser aqui mesmo, numa sala de estado da Superintendência da Polícia Federal. Volto com você, Paloma. Clébio, deixa que eu pego daqui. Obrigada pelas suas informações. Clébio Cavagnoli, então, reforçando a nossa cobertura. Desde os primeiros minutos dessa edição do Fala Brasil, edição de sábado, você está acompanhando, então, todas as informações sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente agora volta a falar com o nosso colega Luiz Fara Monteiro, que traz, então, apurações que ele fez aí com fontes sobre essa prisão, né, Fara? Isso, Adriana. Eu conversei agora há pouco com uma fonte que acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a viagem que ele faz nesse fim de semana à África do Sul. O presidente Lula está em Joanesburgo. Eu conversei com essa fonte agora há pouco. São 9 horas e 10 minutos. Lá em Joanesburgo são 5 horas a mais, então 2 da tarde. Perguntei a essa fonte se o presidente foi informado da prisão, que horas ele foi informado, se ficou sabendo antes, durante ou depois da ação dos agentes da Polícia Federal que levaram o ex-presidente Jair Bolsonaro até a Superintendência. Essa fonte não quis entrar nesse detalhe. E aí eu perguntei se o presidente comentaria a prisão do ex-presidente. De acordo com essa fonte, talvez o presidente Lula se manifeste sobre a prisão quando for fazer um balanço da viagem dele à reunião do G20 lá em Joanesburgo, na África do Sul, mas que no primeiro momento a frase do presidente foi, o comentário do presidente Lula sobre a prisão de Jair Bolsonaro foi: o importante é que prevaleça o Estado democrático de direito, que se possa garantir os direitos fundamentais das instituições e dos cidadãos. Esse foi o comentário que Lula fez com assessores próximos quando foi informado sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, mais uma vez, eu insisti para tentar descobrir se o presidente Lula foi informado desta operação, do cumprimento deste mandado, antes da prisão, durante ou depois, e essa fonte, mais uma vez, não quis entrar nesse detalhe, apenas
disse que o presidente Lula foi sim informado sobre toda a situação que envolveu a prisão de Jair Bolsonaro, mas que publicamente, oficialmente, Lula vai levar um tempo ainda para comentar essa prisão de Jair Bolsonaro. A gente lembra que Luiz Inácio Lula da Silva está em Joanesburgo, na África do Sul, onde participa das reuniões do G20, e nesta segunda-feira o presidente pega o avião e vai até Maputo, em Moçambique, onde também terá encontros políticos, e retorna ao Brasil no início da próxima semana. Por enquanto, oficialmente, Lula não deve se manifestar sobre a prisão de Jair Bolsonaro. Com vocês aí no estúdio. Agora, Fara, os próximos dias serão importantes e movimentados. Claro, hoje a gente tem a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Amanhã deve acontecer a audiência de custódia. Há ainda o pedido do ministro Alexandre de Moraes para uma reunião extraordinária na segunda-feira, uma convocação. Na terça-feira se encerra o prazo para os embargos, que seria o último recurso cabível, né, à condenação do ex-presidente. Então, nós temos aí dias importantes pela frente e decisivos, até para entender qual será o futuro de Jair Bolsonaro, se ele retorna à prisão domiciliar, se ele vai para Papuda, se vai para alguma outra unidade prisional, ainda mais diante de tudo que se apurou, né, pela Polícia Federal e pelo STF, tudo que está nesse documento da decisão do ministro Alexandre de Moraes, seja em relação à vigília, a uma suposta tentativa de fuga, a tentativa também, supostamente, do rompimento da tornozeleira eletrônica, tudo isso deve pesar nessas próximas decisões que são muito importantes, né? Com certeza. E a gente lembra, Paloma, que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que analisa os embargos, ela está desfalcada, porque o ministro Luiz Fux, que foi a única voz durante o julgamento que votou a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, não está mais na composição da primeira turma, que tem hoje os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Então, a gente aguarda para os próximos dias uma decisão em definitivo. A gente lembra que o governo do Distrito Federal, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro deve cumprir a eventual pena, estava já se movimentando junto ao ministro Alexandre de Moraes para tentar chegar a um consenso sobre o local mais apropriado para que o ex-presidente possa cumprir essa pena, e até agora não há essa resposta. Então, conforme você ressaltou, Paloma, essa reunião de segunda-feira deverá definir todas essas questões. O que vai ser feito com o ex-presidente Jair Bolsonaro, onde ele deverá permanecer, se no complexo penitenciário da Papuda, se na superintendência da Polícia Federal, se numa instalação militar do Exército. Então, tudo isso ainda está em aberto. A defesa de Jair Bolsonaro sugere que ele permaneça em domiciliar por conta do estado de saúde dele e por conta da condição também dele de ex-presidente da República. Então, tudo isso deve ser decidido já na segunda-feira, depois dessas reuniões envolvendo tanto o Poder Judiciário quanto as forças policiais e outras questões envolvidas. E o próprio governo do Distrito Federal, que é quem deve receber numa instalação oficial o ex-presidente da República. Agora são 9h14. Quem está chegando aqui com a gente nessa edição do Fala Brasil, a gente vai então agora recapitular o que aconteceu desde as primeiras horas da manhã deste sábado. O ex-presidente Jair Bolsonaro então está preso preventivamente. Agentes da Polícia Federal chegaram à residência dele em Brasília por volta das 6 horas da manhã. Por volta das 6h30, então, ele chegou à Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele passou por audiência de custódia. Depois chegaram medicamentos para ele, porque ele tem a saúde debilitada, principalmente depois que ele levou aquela facada. Então, ele está recebendo atendimento médico, né? Tem ali todo esse cuidado com a questão de saúde dele. E a gente continua, então, com a nossa cobertura aqui especial dessa prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, com as nossas equipes, então, posicionadas em locais estratégicos em Brasília. Há informações que chegam a todo momento, imagens também, inclusive um vídeo que eu te convido a acompanhar com a gente neste momento, que é o momento da chegada da Polícia Federal ao condomínio onde reside o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse é um vídeo exclusivo que o nosso colega Thiago Nolasco nos enviou. É o momento em que a Polícia Federal chega ao condomínio em Brasília.
para o cumprimento desse mandado de prisão preventiva, como a Adriana disse então para a gente, né, por volta de 6 horas da manhã. 6h30, ele chega à Superintendência da Polícia Federal, onde é levado para uma sala especial para líderes, chefes de Estado, autoridades e continua lá. Já passou pelo exame de corpo de delito e amanhã deve passar pela audiência de custódia. Você está acompanhando, então, com exclusividade na Record, a movimentação da Polícia Federal no condomínio de Bolsonaro. Conforme foi apurado, então, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, não estava no local, ela já se manifestou, inclusive, né? Mas não estava lá com o ex-presidente. E é nesse local que seria feito, muito próximo dali, que seria feita hoje, então, às 7 horas da noite, uma vigília, né, Dri? Exatamente. A gente percebe, então, que são carros descaracterizados que entraram no condomínio do ex-presidente, ali uma van branca também para fazer, então, o deslocamento do ex-presidente para a sede da Polícia Federal em Brasília. E tudo acontece, né, Paloma, exatamente por esse motivo. Não é o cumprimento ainda da pena, né, pela condenação no processo pela tentativa de golpe de Estado, e sim por descumprimento de medidas cautelares. Então, o filho do ex-presidente, ele fez uma convocação para uma vigília hoje, às 7 horas da noite, nesse condomínio onde vive o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a polícia, os investigadores e o Supremo Tribunal Federal entenderam, então, que essa vigília seria usada como uma espécie de cortina de fumaça, então, para impedir a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares e, possivelmente, facilitar uma fuga do ex-presidente. O documento, a decisão dessa prisão do ex-presidente traz informações importantes que apontam, inclusive, que o ex-presidente teria tentado romper a tornozeleira eletrônica dele por volta da meia-noite, né? 00:08, mais especificamente nessa madrugada. E que isso provavelmente já era um indicativo dessa possibilidade de fuga, né, Paloma? São vários elementos que são colocados, né, nessa decisão para embasar essa decisão. São vários pontos. A convocação da vigília pelo filho do ex-presidente, essa tentativa, suposta tentativa de ruptura do equipamento da tornozeleira eletrônica, a proximidade ao setor de embaixadas, principalmente a Embaixada dos Estados Unidos, um planejamento anterior já envolvendo também uma outra embaixada. Então, tudo isso é colocado para embasar a decisão e esse pedido, o mandado de prisão preventiva. E a gente vê que nessas imagens a Polícia Federal está cumprindo o mandado de prisão preventiva exatamente como o ministro solicita na decisão, sem alarde, sem algemas. Deixa eu chamar o Fara para voltar a conversar com a gente, inclusive comentar, porque na decisão o ministro Alexandre de Moraes pede exatamente isso, né, Fara? Que não sejam usadas algemas, que não haja exposição midiática, que não haja alarde e que não se fira a dignidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, com respeito à dignidade dele. Exatamente, Paloma. O ministro Alexandre de Moraes já se manifestou várias vezes contrário ao que se via no passado de operações semelhantes da Polícia Federal, em que os detidos eram expostos, inclusive à mídia, com transmissões ao vivo e tudo mais. O ministro Alexandre de Moraes tem essa preocupação de manter a integridade dessas pessoas envolvidas. Agora, reforçando aí o que vocês disseram agora há pouco, a gente lembra que já há algum tempo a Polícia Federal vinha defendendo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro em um estabelecimento do sistema prisional. E a alegação principal da PF, Paloma e Adriana, era de que havia uma complexidade na estrutura, na logística dos agentes da Polícia Federal confirmarem, assegurarem que não haveria uma suposta fuga. Inclusive, na época, os representantes da Polícia Federal citaram a questão das casas vizinhas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eles explicavam que seria difícil impedir, por exemplo, uma fuga para uma casa vizinha, fora do alcance dos agentes que estariam na rua. A gente lembra que os agentes da Polícia Federal e do Sistema Prisional do Distrito Federal ficavam na rua, ficavam em frente à casa do ex-presidente, e a PF sempre ressaltou, destacou essa dificuldade operacional de se garantir que não houvesse uma eventual fuga. Então, tudo isso reforça essa tese de que a prisão, que a motivação dessa prisão preventiva foi feita justamente por conta da convocação
convocação desse ato previsto para a noite de hoje, uma convocação feita pelo senador Flávio Bolsonaro. Juntou-se também a essa suposta tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, embora a Polícia Federal confirme que no momento da prisão, agora por volta das 6 da manhã, a tornozeleira ainda estava com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas tudo isso se somou a essa definição, a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de se conceder esse pedido feito pela Polícia Federal de hoje concretizar, então, com essa prisão preventiva de Jair Bolsonaro. É importante você trazer essas informações para a gente, Fara, e elas vão ao encontro exatamente do que diz a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tem um trecho que diz o seguinte, por fim, ressalte-se que foram adotadas todas as medidas possíveis para a manutenção da prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro, e aí menciona, inclusive com monitoramento integral, destacamento de equipes da Polícia Federal e da Polícia Penal do Distrito Federal e realização de escoltas policiais para deslocamentos, não se mostrando possível, porém, a manutenção desse aparato. Então, isso reforça exatamente o que você disse. Houve ali um esforço muito grande para a manutenção dessa prisão domiciliar, mas o próprio documento diz que não é mais possível manter diante de tantas possibilidades de descumprimento dessas medidas cautelares, risco tão certo? alto, né? Exatamente. E a gente lembra que a possibilidade de reversão do julgamento no Supremo Tribunal Federal, da primeira turma, é praticamente nula, porque a turma agora tem apenas 4 ministros. O ministro que havia votado contra a condenação de Jair Bolsonaro não compõe mais a turma, que é Luiz Fux. Então, chegou-se um momento em que a defesa também estava vendo ali que a possibilidade de reversão era praticamente impossível. Então, tudo isso foi analisado nesse pedido da Polícia Federal, juntando aí a convocação do ato para a noite de hoje, e o ministro Alexandre de Moraes deve ter levado tudo isso em consideração para chegar à aplicação aí dessa prisão preventiva. E conforme vocês informaram, a reunião de segunda-feira entre o ministro Alexandre de Moraes e outros agentes envolvidos nessa questão será fundamental para se definir de uma vez por todas como é que ficaria o cumprimento dessa eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fara Monteiro, então, reforçando essa nossa cobertura da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um prazer ter você aqui com a gente. Fara, muito obrigada pelas informações, pelas apurações. Isso, sem dúvida nenhuma, reforçou muito e ajudou muito a gente a entender exatamente o que está acontecendo nessa manhã de sábado. Um prazer ter você aqui. Um abraço. Obrigada, Fara.